Então, hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. E o Egito ele é um vasto território. Ele se localiza no nordeste da África, ou seja, lá no cantão da África, onde ele é cortado basicamente pelo rio Nilo. A gente sempre fala que se não fosse o rio Nilo existir cortando o meio daquele deserto, no meio daquela região, jamais teria se desenvolvido o Egito naquele local. E graças ao rio Nilo, o que historiadores antigos chamavam de dádiva do Nilo, a gente pôde ver e acompanhar todo o desenvolvimento dessa civilização, que é grandiosa. Então, para vocês terem uma ideia, uma das últimas faraós que a gente teve, que é bem famosinho até, é a Cleópatra. Ela foi uma mulher, uma faraó mulher. E ela, no tempo de existência dela, quando ela governava, fazia aproximadamente 2000 anos que as pirâmides do Egito tinham sido erguidas, né? Claro, as pirâmides que a gente conhece, né? Aquelas três pirâmides famosas, Gizé, Khafre e Miquerinos, né? Que foram o nome dados aos faraós. E um detalhe interessante na construção das pirâmides, que é o que mais chama atenção na questão da cultura egípcia, é que aparentemente elas parecem um sarcófago. Só que ao fazer um estudo mais profundo, ela passa lençol freático por baixo delas, então elas geram uma certa energia, e toda vez que tu mede a temperatura da pirâmide por fora com um espectro, né, de temperatura, a gente consegue perceber que existem pontos muito aquecidos dentro dessa pirâmide. E quando ela era plena, no período, digamos, contemporâneo dela, quando ela era uma construção recém-feita, ela não era toda, digamos, trabalhada em relevo, né? Ou seja, ela não dava para ver que era um monte de pedras amontoadas, né? Ela era toda ela lisa, a sua superfície toda lisa, tanto é que tem algumas amostras, e depois eu vou mostrar em algumas imagens ali o topo de algumas pirâmides que não desabaram essa parte lisa, né? Então ela está, digamos, rebocada, uma parede rebocada, né? E não mais uma parede de tijolo à vista, né? Na verdade aquilo ali não é tijolo, né? São pedras de aproximadamente 2 toneladas, 3, 4, até 8 toneladas cada pedra daquelas ali, e elas foram amontoadas, entre aspas, né, porque não foi amontoadas, elas foram acomodadas, aconchegadas ali naquela arquitetura, e tudo pensando, né, na matemática. Então a gente tem muitas pirâmides no meio do deserto do Saara, não exatamente no meio do deserto, mas adentrando um pouco do rio sentido ao deserto do Saara, diversas pirâmides que não deram certo, que foi feito a base errada, ela pendeu para um lado, pendeu para o outro e tal, e foi descartado, foi simplesmente abandonado, que a gente chama de protótipos de pirâmide. E as três maiores pirâmides que a gente conhece, elas foram erguidas justamente para mostrar o esplendor, e elas devem ter aproximadamente 5.000 anos. Então é muito tempo de duração para uma arquitetura feita pelo homem. Claro, a gente tem outras arquiteturas com essa idade também, né? Mas aquela ali, ou melhor, aquelas ali, e entre elas a esfinge também, que dá para ver nas imagens que eu vou passar a seguir, que elas estão muito bem conservadas, apesar de, claro, sofrer um pouco de desgaste em função da erosão, o desgaste em função da própria pilhagem que acontece quando o pessoal visita e vai tirando um lasquinho, vai tirando um pedacinho. Imagina milhares de pessoas fazendo isso, né? Claro que o negócio vai sofrer uma certa avaria, né? Então é bem interessante perceber isso. Outra coisa importante de perceber na questão do Egito, a estrutura que o Egito se formou. Então ele se fundamentalizou todas as margens do rio Nilo, e usavam essas margens do rio Nilo em função da cheia do rio, ou seja, da enchente do rio, que era mais ou menos entre junho, julho a setembro, novembro, dependendo do ano, né, dependendo como é que está o período de secas e estiagens e chuvas e etc., ele ficava fora do seu leito. E ele ficando fora do seu leito, ele depositava às margens do leito uma camada muito grossa, muito espessa de humus, o que serve como adubo. Então eles usavam aquele humus misturado com a terra ali e tudo mais, e usavam as margens desse rio para plantar. Então existia um ciclo de plantio. Então, onde se tu perdesse esse ciclo de plantio, a tua plantação ficaria submersa ao rio, né? Ou simplesmente não iria vingar porque não teria água suficiente, né? Então
tinha que ter todo esse controle. O governo egípcio, ela foi exímia, né? Como a gente percebe isso? Primeiro, o território do Egito ele estava dividido em dois, né? O Alto e Baixo Egito, né? O alto ficava embaixo, o baixo ficava no alto, digamos assim, em relação ao mapa, né? Então o delta do rio Nilo ficava no Baixo Egito, certo? Esse Baixo Egito, com deltas, ou seja, vários afluentes dentro desse rio Nilo, ele tinha vazantes muito maiores. Então ele adubava, ele fazia a terra prosperar muito mais do que simplesmente aquele leito que saía, né, naquele viés do rio mesmo, né? Como existia vários afluentes lá no delta do rio Nilo, aquela terra era a terra mais fértil e era a terra mais cobiçada. Tanto é que antes da unificação, a maior briga que existia entre os povos, né, nesse período, naquele período onde o Egito está organizado por nomos, né, então são pequenas tribos, clãs e etc., que justamente a parte inferior, a parte sul do território egípcio, ele não era tão próspero quanto a parte norte do território egípcio, que ele era rico, era abundante na questão da alimentação, que era o fundamental, né? O ser humano ele evoluiu, ele partiu para esse processo de evolução em função da alimentação. E depois, através do sedentarismo, a gente foi estruturando cidades, vilas e impérios gigantescos, que é o caso do Egito, né? O Egito ele é fabuloso porque a gente tem um processo religioso envolvido, aonde a gente consegue desenvolver muita parte da medicina através dele, né? O processo de mumificação fez com que a gente descobrisse que a estrutura dos nossos órgãos internos, né? Tanto a anatomia quanto a cinesiologia do corpo humano. Isso foi muito fundamental, né? Então a gente começou a tratar diversas doenças em função disso. Entre elas, inclusive, a cirurgia de apêndice, né? Então, no Egito se desenvolveu a pintura de olho, né? Hoje o lápis de olho, né? A pintura facial, lembrando que no Egito, nesse período, a pintura do olho ele era usado tanto quanto homem quanto pela mulher, né? Em função do que? Era mais em função da proteção mesmo, em função do raio solar, né? O raio incide na África diretamente, então, consequentemente, né? Tu tende a ter uma exposição maior. E dá para perceber que o pessoal do Egito, ele não é igual ao africano nativo da Angola, Moçambique, né, com aquela pigmentação de pele bem escura. Ele lembra um pouco do árabe misturado com o indiano, né, e então a melanina dele ela é aguçada, ela é mais escura, por exemplo, do que o italiano, que é o meu caso, e do alemão, né, dos europeus, enfim, mas ao mesmo tempo ela não chega a ser tão escura essa pigmentação quanto do angolano. Então do Egito a gente tem muita coisa, né, para falar, para conversar. Só que, né, a gente está fazendo apenas um resuminho. A escrita do Egito ela vai ser importante, porque ela vai ser através de hieróglifos. Nem todo mundo sabia ler ou escrever no Egito, né? Existia a função de escriba, que era alguém que tu contratava para ti, digamos, contar a tua história, e ele ia escrevendo, né, a tua história, né? Essa questão do professor, né, também parte desse pressuposto de proferir, né? Ela toma maior proporção, claro, dentro da cultura hebraica, mas é no Egito que se forma esse acompanhamento mais, digamos, personalizado, individualizado nessa questão educacional, né? Lembrando que a educação era só para quem vivia próximo ao faraó, né, dentro do palácio. Tá bom? Então era isso. Agradeço aí que vocês tenham assistido a aula. E qualquer coisa entre em contato ali pelos comentários, WhatsApp, que a gente vai tentando sanar as dúvidas e até ampliando um pouco mais a nossa conversa. Tá certo? Até mais!